Boa noite, tudo bem? Começa aqui o programa Cafeína, o seu programa de debates das quartas-feiras aqui no blog O Cafezinho. Eu sou o Wellington Calazans, falando ao vivo, direto de Estocolmo, capital da Suécia. Comigo hoje tem o Rômulo Maia, que está na Suíça, Miguel do Rosário, que é o editor do blog, que está no Rio de Janeiro, e os nossos convidados especiais, professores Pedro Antônio Dourado de Rezende, que é matemático e professor no Departamento de Ciência da Computação da Universidade de Brasília, que falou na segunda-feira com a gente aqui no blog, no programa Expresso da Manhã, sobre fraude eleitoral, e também o deputado constituinte Hermes Zanetti, que é professor e advogado, formado em Ciências Jurídicas e Sociais pela PUC do Rio Grande do Sul e mestre em Ciência Política pela Universidade de Brasília. Do livro sobre o qual vamos falar, Complô, como o sistema financeiro e seus agentes políticos sequestraram a economia brasileira. Então, tema de suma importância, porque recentemente aqui com a Maria Lúcia Fatorelli sobre o que chamam de dívida pública. Na verdade, é um sistema da dívida e foi criado para que o Estado bancasse o capital vadio. Então, tudo isso vai ser abordado a partir de agora, e eu vou iniciar cumprimentando os nossos convidados, o Pedro Rezende. Boa noite, Pedro Rezende, bem-vindo ao Cafeína e o Cafezinho. Boa noite, Wellington. Um prazer tê-lo aqui, hein? Prazer é meu. Agora também vamos cumprimentar aqui o professor Hermes Zanetti, que é o autor do livro Complô, e eu já vou fazer a primeira pergunta. Professor Hermes Zanetti, e para começar, por que é que eu devo ler o seu livro? Por quê? Boa noite. Eu imagino que o Calazans seja um homem de consciência, de formação de opinião, e que já sabe da dimensão desse problema da dívida, que compromete o presente e o futuro do país. Então, você deve ler para poder ser um cidadão consciente, participante e ajudar a mudar essa realidade. O conhecimento gera compromisso. Com certeza. Muito obrigado. Gostei muito dessa resposta. Miguel do Rosário, editor aqui do blog. Miguel, fica à vontade, boa noite, e pode fazer pergunta à vontade sobre esse tema, né, Miguel? Professor, bem-vindo ao Cafezinho. Eu quero fazer uma pergunta bem objetiva para a gente começar o debate. Os internautas... Eu estou lendo a resenha aqui que o Wellington me mandou, a resenha do livro, mas eu queria que o senhor explicasse para os internautas, fizesse um resumo, na medida do possível, né? Eu sei que é um assunto complexo, mas como a gente poderia criar um resumo, assim, em palavras bem simples, sobre o conteúdo e a denúncia contida no livro? Bom, muito obrigado pela oportunidade aí, não é? O livro trata do problema que nós fizemos uma Constituição de 1988 destinada a gerar uma sociedade de economia produtiva, com trabalho, com emprego, uma nação em construção. Essa Constituição que nós fizemos em 88, através desses eventos que eu analiso no livro, foi transformada numa sociedade rentista. Ou seja, eu estou traduzindo de maneira prática como no Brasil se construiu o rentismo que hoje domina o mundo, né? Mas o que eu trato é no Brasil. Como é que os agentes financeiros, né, do sistema financeiro e seus agentes políticos fizeram da Constituição que nós escrevemos num rumo e a transformaram num rumo completamente diferente. Aí eu analiso basicamente, no primeiro ato, a luta que eu mesmo comandei como autor da proposta que previa a auditoria, que há mais de 30 anos se advoga e que não foi feita até hoje, não é? Que é simples. Eu quero saber quanto devemos, a quem devemos, por que devemos e como podemos pagar. É a questão mais elementar da democracia, o direito à informação de quem está pagando a conta quer saber. E essa informação, hoje mesmo eu estive reunido com o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, o doutor Cláudio Lamarck, e também com o juiz federal, que está uma ação, porque nós estamos adotando todas as medidas possíveis
para atingir esse objetivo. Além disso, se me permitir, então, tem mais 2 atos. Um ato que mostra a inserção clandestina de contrabando feita por um cidadão constituinte que depois veio a ser ministro do Supremo, presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro da Justiça, ministro da Defesa do Brasil, chama Nelson Jobim, e introduziu num sábado à tarde, de forma clandestina, a letra B do inciso 2 do parágrafo 3º do artigo 162 da nossa Constituição. O que é essa letra B? Privilegia o serviço da dívida. Ou seja, através desse instrumento, se viabilizou que, por exemplo, de uma dívida pública externa, que em 1989 estava na ordem de 115 bilhões de dólares, 10 anos depois, em 1999, já estava em 235 bilhões de dólares, isso depois de pagar 225 bilhões de dólares de juros e encargos da dívida. É disso que o livro trata. E um terceiro ato trata de uma situação absolutamente escandalosa, patrocinada pelo então presidente Sarney. Veja que eu estou dando nome aos bois, não é para a gente ter claro quem fez o quê. Nós escrevemos na Constituição o artigo 192, que previa que o juro real máximo seria de 12%. Alguns de vocês, pelo menos pelo que eu estou vendo, vivem fora do Brasil, eu não sei há quanto tempo, mas com certeza têm as informações. Que aqui no Brasil, por exemplo, um patrocinador de um programa de um famoso apresentador de televisão aos domingos à tarde, não é? Chega a cobrar 732% ao ano de juros. É um escândalo. E como é que isso foi possível? Eles agrediram tanto esse artigo 192 que hoje se transformou num eunuco político. Esse artigo previa que nós estruturaríamos um sistema financeiro a serviço da produção. Hoje, no Brasil, ocorre exatamente o contrário. O sistema produtivo, a produção do Brasil, trabalha para alimentar o sistema financeiro. E, para concluir isso, eu devo dizer que nós, os seres humanos, não nos alimentamos de dinheiro, né? Nos alimentamos dos produtos que podemos produzir. E, com isso, o Brasil, uma economia desse tamanho, um país dessa riqueza e desse tamanho, está trabalhando para o sistema financeiro nacional e internacional. Muito obrigado pelas primeiras palavras aí, extremamente esclarecedoras e até chocantes em alguns momentos. Eu vou chamar agora o Rômulus Maia, que está na Suíça. Rômulus, você que é conhecedor do assunto, você que é advogado e que trabalha com contratos internacionais, como é que você recebe esse volume, numa primeira resposta, né? Esse volume de denúncias até, com nomes, como ele mesmo disse, o professor Zanetti falou, dando nomes aos bois. Boa noite, Rômulus. Boa noite, Wellington. Queria cumprimentar os nossos convidados e, primeiramente, dizer que é uma honra estar aqui entrevistando o autor do artigo do ato das disposições transitórias da Constituição que previa a auditoria cidadã da dívida. Essa que está lá há quase 30 anos e não foi realizada. O famoso artigo 26 do ADCT. Ele previa isso, vocês vejam, no ato das disposições transitórias. Era para ter feito como uma pré-condição da Constituição. E até hoje, quase 30 anos depois da promulgação da Carta de 88, a gente não teve essa auditoria cidadã. Então, eu queria perguntar, com relação a isso, o professor Hermes Zanetti, que foi deputado constituinte, mencionava aí que ele teve hoje com o presidente da OAB e analisando todas as iniciativas jurídicas. Eu queria perguntar se nunca se cogitou, nesse caso do não cumprimento desse artigo 26, de provocar o judiciário, ou com mandado de injunção, ou então com uma ação por descumprimento de preceito fundamental, por nunca ter sido realizada a auditoria cidadã, conforme previsto lá no ato das disposições transitórias da Carta de 1988. Muito obrigado pela questão. Eu vou responder abordando 2 pontos. O primeiro, quando você foi apresentado, Rômulo, foi apresentado como advogado e que entende de contratos internacionais. Então, o primeiro ponto eu vou abordar isso, porque é de extrema importância. Quem assinou esses contratos internacionais constituindo essa dívida externa em nome do Brasil?
foram cidadãos que não tinham competência para isso. Por isso, quando fizemos parte daquela comissão que o artigo 26 previa, já identificamos lá que esses contratos eram nulos de pleno direito, no sentido de inexistentes. Por quê? Porque a Constituição, mesmo a Constituição dos militares, previa que aqueles acordos deveriam ter sido submetidos à apreciação do Congresso Nacional e não o foram. Esses negociadores, doutor, chegaram ao extremo de, por escrito, em nome do Brasil, abrir mão da soberania nacional. Eu vou repetir, abriram mão da soberania nacional por escrito. No livro você vai encontrar um trecho do Dr. Seabra Fagundes, que você com certeza conhece e sabe, dizendo que pela primeira vez ele tinha visto uma barbaridade dessa dimensão, abrindo mão dessa prerrogativa. Em segundo lugar, sim, a OAB, em 2004, entrou com uma ação por descumprimento de preceito fundamental, como o colega sugeriu. Essa ação chegou a ser pautada para julgamento em 2010 ou 2011, com o então ministro Aires Brito. Como ele se aposentou, a ação saiu de pauta e hoje está com o ministro Luiz Roberto Barroso. Eu entrei há uns 60 dias, mais ou menos, como autor do artigo, pedindo a minha inclusão como amicus curiae, né, amigo da corte, né, para quem está nos ouvindo, enfim, que não é afeito às palavras jurídicas. Como amigo da corte, exatamente para entrar nesse debate. Estou aguardando, pedi, inclusive, uma audiência ao ministro Barroso, a quem pretendo entregar um livro que conta toda a dramática luta para a inclusão, primeiro, do artigo e depois para o seu cumprimento. Veja que são, por aí, de 13 anos que está dormindo no Supremo essa ação, que envolve, eu espero que a fabulosa Maria Lúcia Fatorelli, que sabe tudo do assunto, mas tenha dado um pouco dos números, que eu vou repetir aqui. A dívida pública no Brasil hoje, que está sendo anunciada aí pelos interesses, como dizia o Brizola, pelos interesses dos grandes conjuntos de exploração financeira do povo, como 3 trilhões e 400 ou 500 bilhões. Na verdade, essa dívida pública hoje chega próxima a 7 trilhões. 7 trilhões, sendo 4 trilhões e 900 bilhões de origem de dívida pública interna, e que hoje está em um conjunto só, com mais 555 bilhões de dólares de dívida pública bruta, aliás, de dívida bruta externa, englobando a dívida pública e a dívida das empresas. E um empresário do interior de São Paulo deu-se o trabalho de calcular quanto o Brasil investiu ou desinvestiu, pagou, o quanto ele foi expoliado ao longo desses anos, desde a inclusão daquela letra B que eu falei antes, e em valores atualizados chega hoje a 25 trilhões de reais. Eu vou repetir para não pensarem que eu estou me enganando. De 1989 a maio de 2017, o Brasil foi expoliado por conta dessa dívida pública em 25 trilhões de reais em valores atualizados. Isso significa 4 vezes o PIB do Brasil. Então, nós podemos ver diante de que situação nós nos encontramos. Por outro lado, vou aproveitar para informar o colega advogado que nós também estivemos hoje na 14ª Vara da Justiça Federal de Brasília, porque lá tramita uma ação civil pública. E a mesma questão que o colega estava colocando, o juiz aí perguntou, por que não fizeram um mandado de injunção? Então, a opção foi feita por uma ação civil pública. Estamos esperando o resultado disso. Professor Zanetti, o senhor falou... Wellington, posso só fazer um segmento, porque ele antecipou um tema que eu ia perguntar na minha segunda pergunta. O professor, eu ia falar exatamente sobre essa questão da competência de quem assinou o contrato, se tinha competência ou não. Porque, como o senhor falou, a minha área de estudo foi o direito internacional. Fiz mestrado e doutorado na área. E como a gente sabe, de acordo com o direito internacional,
até mesmo codificado na Convenção de Viena do Direito dos Tratados, se diz que uma das causas para não oponibilidade, para um tratado não ser obrigatório para uma das partes que assina ele, é haver uma violação quanto a uma norma fundamental de competência. Bem, se isso vale para tratados, são acordos entre Estados, que dirá um acordo entre um Estado e um particular, que é um credor da dívida. Então, é evidentemente que não se pode alegar que a outra parte agiu com boa-fé ou então com diligência, se ela mesma não verificou que quem assinou aqueles contratos não era competente para isso. Então, eu queria ouvir a opinião do professor, que, afinal de contas, foi um deputado constituinte e é tão engajado nessa matéria, que ele elaborasse um pouco mais sobre essa questão de as pessoas, os agentes, quem assinou em nome do Estado, não tinha competência para isso e qual a implicação jurídica disso. Bom, na parte que funcionou a comissão, nós ouvimos os maiores juristas, os mais qualificados do país, incluindo da sua área de competência. Infelizmente, naquela época, pelo que eu vejo, pela imagem, o advogado era ainda, quem sabe, ainda não advogado, estava estudando, enfim, porque faz muito tempo. Como disse bem, faz 30 anos, né? Muito bem. O que se levantou lá foi que as pessoas, os cidadãos que negociaram em nome do Brasil, inclusive com o FMI, ou especialmente com o FMI, que deu o guarda-chuva para os outros procedimentos, não estavam com procuração, com autorização, com delegação de competência ou de poderes para fazerem essas negociações. O mais grave, é que isto constatado no final de tarde do dia 4 de outubro de 89, nós tivemos a sessão número 100 do Congresso Nacional. Nesta sessão foi aprovado pelo Congresso que a mesa do Congresso Nacional deveria tomar 3 providências. A primeira, mandar o resultado daquela investigação toda, com as conclusões, ao Supremo Tribunal Federal para que declarasse a nulidade dos acordos, exatamente com base nos procedimentos não adotados para a sua validade. Então, declarar a nulidade. Declarando a nulidade no sentido de inexistência, e por isso que nós estamos brigando até hoje, porque quem não nasceu não morre. Então, se eles são nulos de pleno direito desde a sua origem, não prescreveu. E aí é que está a nossa luta até hoje. Segundo, que a mesa do Congresso Nacional mandasse para o Poder Executivo buscar o ressarcimento, adotar medidas para buscar o ressarcimento por conta da elevação unilateral dos juros. Que nós constatamos naqueles contratos que havia elevações absurdas de juros por conta de uma tal de cláusula de juros flutuantes. Ou seja, para quem está nos ouvindo, os negociadores brasileiros que auto-assumiram, né, assumiram para si a competência de decidir em nome do Brasil, esses negociadores assumiram que quem emprestava o dinheiro ao Brasil ficava com o direito de dizer quanto ia cobrar de juros. Esta é a famosa cláusula dos juros flutuantes. Ou seja, os pilares que ditavam a taxa de juros eram dominados pelos credores. Eles jogavam com esses pilares e, em consequência, produziam a taxa de juros que interessava a eles. Isso é uma violência. E o terceiro ponto é que a mesa do Congresso Nacional, e foi aprovado em sessão do Congresso, repito, enviasse ao Ministério Público Federal para que adotasse as providências no sentido de responsabilizar os negociadores, porque eles assumiram encargos sem ter a competência para tal. Eu vou fazer um parêntese aqui, porque eu li da questão apresentada pelo colega advogado um ponto importantíssimo. Quem emprestou dinheiro ao Brasil devia saber que quem estava tomando emprestado em nome do Brasil não tinha competência para tal. Seria o mesmo que eu pedir emprestar dinheiro para alguém, não é?
que dizia, bom, eu estou pedindo emprestado dinheiro em nome do professor Rezende. Muito bem, eu daria o dinheiro para o sujeito, depois ia cobrar do Rezende. O Rezende dizia, não, mas eu não autorizei ninguém a pedir dinheiro para você. É isso que aconteceu com o Brasil. E a conta que o Brasil está pagando, eu estou há mais de 30 anos tentando ver isso. Eu repito, eu até digo no início do livro, você vai ver. Aliás, a resenha mostra isso, né? Que houve uma... que a dívida foi assumida em nome do Brasil porque não tinha competência para isso. Mas eu conto no livro que eu gosto de caminhar. E se eu caminhasse 3,6 quilômetros por dia, eu já teria dado a volta à Terra, enquanto esse assunto não se resolve pelo Equador. Mas eu conto isso por uma razão. Nunca ninguém disse não. E não podiam dizer que sim, porque ficariam desmoralizados em sua tese. O que o livro mostra é que foram sempre jogando. Já teve 3 CPIs, nenhuma chegou a conclusão nenhuma. Não é? No caso do artigo 192, houve uma sucessão de medidas, de projetos, retirada, venceu o prazo. Ou seja, há uma conspiração, repetindo o título do livro, um complô entre o sistema financeiro e seus agentes políticos, no sentido de é a dívida do horizonte. Quanto mais você caminha, você sempre pensa chegar lá, você sempre enxerga o horizonte, mas nunca chega. É isso que está ocorrendo com a auditoria, que quer mostrar simplesmente o seguinte, vou repetir, quanto deve, a quem deve, por que deve e como pode pagar. No caso da sessão número 100 de 89, continuando e complementando aqui, o então presidente do Senado, o senador Nelson Carneiro, que não quis estender o prazo da comissão e não pôde impedir que o relatório parcial fosse votado, que o doutor Zanetti acabou de citar, simplesmente se omitiu de cumprir o que o plenário do Senado decidiu, que era o encaminhamento ao STF e ao Ministério Público do que foi votado e decidido a respeito do que havia sido apurado na parte da comissão que conseguiu apresentar um relatório parcial. Então, houve omissão do Senado à época, em 89, e estamos ainda colhendo as consequências dessa omissão até hoje. Perfeito. Muito obrigado aí pelas respostas, né, complementares e muito importantes para a pergunta que foi feita pelo Rômulo Maia. Torno muito alto aí, não sei o que está acontecendo, Miguel, se é com você ou com outro. Não, mas agora está corrigido, está tudo certo. Nós estamos conversando com os professores Pedro Rezende e também Hermes Zanetti sobre o livro O Complô, um livro que fala um pouco sobre o sistema da dívida e como o sistema financeiro sequestrou a economia brasileira. Eu quero saber agora do senhor, professor Hermes, por que o senhor demorou 30 anos para contar uma história que é tão importante para o Brasil e que quantas casas, escolas, quanta coisa boa, né, deixou de surgir aí por causa desse silêncio. Talvez a gente tivesse feito muito mais barulho antes, não? Bom, muito obrigado pela pergunta. Acho importante. Está aqui próximo a mim a minha mulher, que vai nos ouvir. Tá? Eu resolvi enfrentar esse problema e vocês, quando receberem o livro, vão ver uma foto minha arrastando 4 deputados, 2 em cada braço. Eu jamais imaginei que um ser humano tivesse a força que tem quando tomado de uma santa indignação, o ira. Né? E eu ia chegar no gogó do Carlos Santana, que era o líder do PFL, do governo na época, e eu ia arrancar o gogó dele, porque nós do PMDB, na época eu era do PMDB, nós havíamos ganho 23 dos 24 governadores. E tínhamos ganho a maioria da Assembleia Nacional Constituinte. E tínhamos ganho isso discursando contra a dívida externa. No dia que eu apresentei o projeto de decisão número 1, o Carlos Santana veio, em nome do presidente Sarney, mandar contra o projeto, dizendo que era um prejuízo ao Brasil, que os credores iam ficar desconfiados, que, enfim. Bom, a luta prosseguiu, consegui depois, na Constituinte, incluir esse artigo 26. Ocorre que, já no final de 1989, eu e minha família passamos a sofrer graves ameaças.
minha mulher, grávida de nossa filha Tainá, que hoje tem 28 anos, ameaçada de sequestro. Eu mesmo ameaçado de morte. É um ponto tal que eu devo ao então ministro do SNI. Veja, eu tinha sido preso pela Revolução, ou pelo golpe, enfim, dos militares. E ele me chamou, vou contar um pouco, acho que para poder esclarecer isso. Era 12h30, e tocou o telefone no meu gabinete, e uma voz disse assim, deputado Zanetti, sim, eu gostaria de falar consigo, mas o senhor precisa vir aqui no Palácio do Planalto e tal. Aí eu xinguei, porque eu estava cansado de receber ameaça e coisa. Aí ele me explicou, disse, olha, aqui quem fala aqui é o general Ivan de Souza Mendes, ministro-chefe do SNI, e o senhor eu não posso mandar ele buscar, porque o assunto é muito sigiloso, é reservado, e eu quero lhe dizer que vai ter 3 pessoas na porta do palácio lhe esperando, o senhor vem lá. Se encontrar as 3 pessoas, sobe, se não volta. Tá bem, topei. Fiquei lá, tinha as 3 pessoas. Quando eu entrei no gabinete do ministro, do general Ivan de Souza Mendes, eu disse, boa tarde, general. Ele não me deu boa tarde. Ele levantou o braço e mostrou assim, disse, olha, estou arrepiado de saber que tem brasileiros com a sua coragem. E por aí foi a conversa. E aí ele me disse, olha, a partir de agora, eu quero lhe dizer que eu mandei confirmar essa noite, era um problema que não era especificamente este, mas fazia parte desse conjunto. O senhor não vai mais ter problema de segurança, o senhor vai ter a nossa proteção, mas eu quero lhe dizer que mandei essa noite confirmar as denúncias que o senhor estava fazendo, e a exceção do que o senhor disse da Rosiane Sarney, o resto tudo é verdade. Eu não contestei, bastava atravessar o corredor e chegar no gabinete do então presidente Sarney, né? Então, fiquei quieto, aceitei aquilo. O fato é que aquilo, evidentemente, nos abalou a toda a família, e muito. Né? Por outro lado, também, a luta por essa situação, ela não tinha a conjuntura que temos hoje. Veja, agora, nessa semana, por exemplo, eu ofereci o livro ao senador Álvaro Dias e foi para a tribuna mostrar o livro e me fazer uma homenagem. Hoje, eu estou falando dos que falaram, né? Hoje o Ciro Gomes, que é outro dos pré-candidatos à presidência da República do Brasil, falando no artigo 26, e ambos dizendo que se forem eleitos vão fazer auditoria, enfim. Você tem outra conjuntura. Por outro lado, a nível internacional, hoje a situação é diferente. Nós temos um Streeck escrevendo sobre isso na Alemanha, nós temos um Guy Standing, nós temos aqui no Brasil, o professor recém lançou um livro, um professor da PUC de São Paulo, chamado o Capitalismo, a Era do Capitalismo Improdutivo, o Ladislau Dalbor. Enfim, o que eu estou tentando dizer é que eu não tinha condições psicológicas ou pessoais, eu me senti, vou responder, 30 anos exilado dentro do meu país. Por quê? Há um problema seríssimo nesse da dívida. Quando você começa a falar com as pessoas entendem que esse não é um problema delas, que é um problema da União, que é um problema do governo, que é um problema do Estado. Não sentem que quem está pagando a conta são as pessoas. É tão grave isso que eu fui fazer algumas palestras aqui e ali, quando convidado, quando tinha algum espaço. Lá pelas tantas, alguém me disse, pô, Zanetti, tu está denunciando isso tudo? Vai para o Jornal Nacional. Ai, eu ri, né? Se vocês forem ver quem domina e quais são os beneficiários desse problema todo, não é difícil saber por que não temos espaço. A não ser no blog do Cafezinho. E outros do gênero. Pois é, olha aí o blog, o Cafezinho, eu posso falar isso, com certeza o Miguel me autoriza a falar isso, o blog, o Cafezinho está com as portas abertas, estamos chegando aqui ao final da nossa conversa, mas eu queria deixar bem claro para o público que o professor Pedro Rezende, que falou menos, mas que também contribuiu decisivamente para este livro, que eu estou ansioso para receber e poder fazer a leitura, esse tema vai voltar certamente para debate aqui, vamos fazer novos convites ao professor Hermes Zanetti. Mas o professor Pedro Rezende, ele conversou com a gente na segunda-feira sobre a fraude eleitoral, e ontem o TSE divulgou um relatório que vai ser contestado, e hoje deverá sair aí uma contestação de uma inspeção, auditoria independente, e esse vai ser o assunto de uma próxima entrevista,
não nesse espaço Cafeína, porque hoje é o último programa do ano, Cafeína. Tá? Mas vou combinar o professor Pedro Rezende, uma entrevista longa comigo, com o Rômulo, com o Miguel também, para falarmos. E se o senhor Hermes Zanetti também tiver interesse em participar, que eu sei que é um tema do seu interesse, que é a questão da fraude eleitoral, que está ligada à manutenção desse sistema da dívida, né? Está ligado à manutenção do sistema da dívida. Então, nós podemos combinar um novo dia. Somos muito gratos por essas revelações que eu, se fosse o jornalismo percentualista, eu diria bombásticas. Quero dizer que são esclarecedoras. Permite, Calazans? Sim. Rômulo, deixa eu só falar uma coisinha. A gente está encerrando o programa. Eu ofereço o cafezinho para o senhor fazer publicidade gratuita do seu livro. Coloco um link permanente para onde estiver vendendo. Muitos leitores aqui, muitos internautas que eu estou acompanhando o bate-papo, estão perguntando onde podem adquirir o livro. Então, pela internet, na editora. Depois mandamos o link para vocês. Qual é o nome da editora mesmo? Editora Verbena. Editora Verbena é aqui de Brasília. É preciso também destacar a importância do professor e cientista político Benício Vieiro Schmidt, que se dispôs a fazer isso, porque não foi fácil nem encontrar quem se dispusesse a publicar esse trabalho. Eu queria aproveitar só para fazer justiça aqui ao meu caro professor Rezende e ao Benayon, que já está nos ouvindo lá do céu, com certeza, não é? Porque esse ato que trata dessa letra B tem base no estudo que eles fizeram, não é? Denunciando ao país essa fraude do Nelson Jobim e do Gastone Rigg, na época, inserindo essa letra B de forma clandestina, que, no frigir dos ovos, hoje representa, a valores atualizados, 25 trilhões de reais. É o alicerce constitucional do superávit primário, uma invenção construída em cima de uma fraude. Com certeza. E é lamentável que isso tudo esteja ainda vigorando e que esteja... Olha, então, eu vou só... Tem um site na internet, é só procurar o site e pelo nome do livro, fazer encomenda. Foi feita uma edição de 1.000 exemplares, mas provavelmente com sucesso. A repercussão que está tendo o livro, a editora tem versatilidade para encomendar novas edições. Eu queria aproveitar também de dizer, por justiça, que fiquei 4 horas dando autógrafos no lançamento do livro na Feira do Livro de Porto Alegre. E lá compareceram 3 ex-governadores. E alguém me fez a objeção, você viu quem foi lá? Os que têm ficha limpa, os outros não foram. Então, olha, professores, muito obrigado. Wellington, antes de encerrar, eu só queria fazer um comentário, não tem como deixar de dizer isso. O professor e ex-deputado constitucionalista Hermes Zanetti falou que o relator hoje no Supremo Tribunal Federal da ação de descumprimento do preceito fundamental da OAB, pedindo auditoria cidadã, é o ministro Luiz Roberto Barroso. Você sabe, deputado, que ele foi meu professor de Direito Constitucional, foi com ele que eu estudei na UERJ, e ele foi uma grande decepção para todo o Brasil e para mim, especialmente também em nível pessoal, por tudo que ele tem feito. Então, eu não queria desanimar o senhor, já que o senhor veio com essa luta de mais de 30 anos e está cumprindo com o seu papel. É admirável. Assim, eu aqui fiquei comentando, né, como tem brasileiros de bem, como tem pessoas boas, isso que motiva a gente a fazer a luta. O senhor sabe quando a Constituição foi promulgada, o senhor estava falando que eu devia estar estudando? Não, eu tinha 5 anos de idade. Mas mesmo assim, eu vejo essa luta de mais de 3 décadas nisso e quero que o senhor continue. Mas só lembrando, o ministro Luiz Roberto Barroso foi aquele que falou que hoje nós temos a equipe econômica dos sonhos, o Dream Team da economia. Ou seja, essa equipe econômica que foi privatizada, pertence ao sistema financeiro, pessoas que vieram, né, o presidente do Banco Central vem do Itaú, o presidente o ministro da Fazenda vem do Bank Boston. Então, eu não quero desanimar o senhor nessa luta de tantas décadas, mas, enfim, eu não acredito que o ministro Barroso vai dar um bom andamento para essa causa, infelizmente. Mas, de qualquer forma, eu agradeço assim, imensamente o documento histórico que o senhor produziu, porque
como o Wellington falava, demorou, mas chegou realmente. Um deputado constituinte que esteve lá, conhece os bastidores. Você sabe que a história do Nelson Jobim, ele é um réu confesso. Ele já deu entrevista falando dos artigos clandestinos que ele botou na Constituição durante o Constituinte. Então, isso não há dúvida. Ele mesmo já admite que fez esse tipo de coisa, né, fraudando o processo de votação na Constituição. Então, como mais um brasileiro, eu só tenho a agradecer ao senhor por ter proporcionado a gente e a luta dos brasileiros de bem, brasileiros patriotas, esse documento histórico que certamente vai embasar a luta não só do senhor, mas das próximas gerações, porque eu desconfio que essa luta ainda vai durar muito tempo. Mas, de qualquer forma, fica aqui a minha homenagem ao senhor por estar travando esse combate de Davi contra Golias por mais de 30 décadas. Só tem uma luta que se perde, é a luta que se abandona. Essa frase é de um baiano chamado Marighella. E eu, como baiano, sei de cor, tá? Olha, professores, muito obrigado. O blog O Cafezinho, o Miguel colocou à disposição para fazer propaganda do livro. Por favor, envie os dados para o meu e-mail para que eu possa encaminhar para o Miguel do Rosário. Termina aqui o programa Cafeína. Obrigado a todos. Boa noite. Muito obrigado.